Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, quero chamar aqui uma pessoa para ministrar o nosso coração essa noite. Palavra do céu. Queria convidar você a aplaudir o Senhor pela vida da irmã Valcicléia. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Pastor Irani aqui para orar pela vida dessa sacerdotisa. Amém, glória a Deus. Shalom, graça e paz. Vamos colocar nossas mãos em direção a essa mulher linda do Senhor, amém? Senhor Deus, Pai Celestial, graça nós te damos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na tua casa, para te louvar, Senhor Deus, para dizer que tu és o nosso Deus poderoso, que pode todas as coisas. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui e te apresentamos a vida da tua filha em tuas mãos, que tu possa vir usá-la, Senhor, segundo o teu coração. Senhor Deus, usa, Senhor Deus, que a tua sabedoria possa vir sobre ela nessa noite, que ela possa vir ministrar, Senhor Deus, palavra dos céus neste lugar. Senhor Deus, usa a tua serva, meu Deus, conduz ela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, a Bispa Eranilda e a Bispa Cris, que me confiaram essa responsabilidade aqui nesse altar. E gostaria de convidar a igreja a fechar seus olhos só mais um momento, né? Gostaria de pedir que o Senhor, meu Deus, possa, Pai, ir de encontro, Deus, a cada coração nessa noite. Que a minha vida seja apenas um instrumento, que seja apenas uma ferramenta, seja apenas a boca que o Senhor, meu Deus, usará para falar à tua igreja. Assim como o Senhor tem ministrado o meu coração, assim como o Senhor tem colocado, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, essa noite no meu coração. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa falar à tua igreja. Meu Deus, a cada um conforme o Senhor, meu Deus, precisa falar a Deus ao coração deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração é de Juízes 6. Acredito que muitos já tenham ouvido falar, já conhecem, né? E o Senhor ministrou ela de uma forma bem tremenda na minha vida, né? De confronto, de me dar alegria, de me dar paz, né? O Senhor falou bastante ao meu coração. Espero que possa também ao coração da igreja. E antes da gente ler essa passagem, eu gostaria de falar um pouco sobre que ela vai falar muito sobre os líderes que foram levantados por Deus. Mas antes disso, a gente sabe que a libertação dos israelitas começou por Moisés, né? Que Deus sucedeu a Josué naquele tempo e que eles caminharam por tempos de muitas dificuldades, tempo de infidelidade, tempo de abandono da fé. Eles sofreram muito e teve bastantes consequências daquilo que eles estavam fazendo e querendo fazer por conta própria, né? Então, eles ficaram sem líderes, aquele povo, depois de já ter chegado à Terra Prometida, depois que Josué morreu. Ficaram os anciãos ali, e os anciãos foram morrendo, aquele povo foi ficando sem líderes, né? E eles começavam a tomar suas próprias decisões, por conta própria, eles decidiam o que fazer, como resolver todos os assuntos de forma civil, ética, tudo, eles não tinham alguém para ali auxiliar eles lado a lado, né? Então, eles começaram a se esquecer dos mandamentos do Senhor, das leis que tinham sido ali escritas por Moisés, começaram
eles se desviaram, né, na verdade, se desviaram dos caminhos do Senhor, né. Apesar de que muitos conheciam já de ouvir os seus pais falaram, mas eles, foram a um tempo mesmo de desobediência ao Senhor. Então, muitos começaram a
tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. 16. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que falas comigo. Então, aqui o texto é subsequente, que fala quando aquele povo ficou 7 anos na opressão dos midianitas. E quando eles se lembraram e clamaram ao Senhor, o Senhor enviou esse rapaz chamado Gideão, que estava trabalhando. E o anjo do Senhor visita naquele trabalho, e ali eles têm um diálogo. Aqui nessa parte onde o anjo fala com ele, ele começa a dialogar com Gideão, é o próprio anjo do Senhor. Quando o Senhor o encoraja, no versículo 12, o Senhor é contigo, homem valoroso. Né? O Senhor já começa a elogiando o Gideão. Né? E ele totalmente ali disperso, sem entender, talvez sem acreditar, sem reconhecer que era o anjo do Senhor. Né? Ele começa a fazer indagações, ao invés de continuar o diálogo naquela expectativa do Senhor. Ele começa a indagar por que aquilo tudo estava acontecendo. E então Gideão estava surdo, cego espiritualmente, de certa forma, porque ele, por fazer todas essas indagações, começou a ficar em dúvida, questionando ao Senhor sobre aquilo tudo que eles estavam passando, se era o mesmo Deus que tinha libertado todo aquele povo do Egito, todo aquele povo que tinha passado por tantos milagres, e ali eles estavam sofrendo, estavam passando por tanta dificuldade, mesmo até por comida, principalmente, que é onde fala, né, mais no texto. Então, o Senhor dá uma ordem a Gideão e o encoraja novamente, aqui no versículo 14. Né, que o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele ainda cego, ainda surdo, sem entender, né? Ele começa a olhar para as suas condições físicas, financeiras e sociais, né? Ali nele bate um espírito de inferioridade, onde ele começa a dizer: como assim? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou menos importante. Como assim o Senhor vai me usar? E o Senhor ainda encoraja ele pela terceira vez, no versículo 16. O Senhor lhe diz: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como fosse um só homem. E então o Gideão começa a cair a ficha ali naquele diálogo, né? Porém, ele ainda pede um sinal para saber se realmente aquilo estava acontecendo, se era o Senhor, o anjo do Senhor. Ele estava talvez com medo, ele estava desacreditado de si mesmo. E quando ele pede um sinal ao Senhor, ele vai até a casa dele, né? Pede para o anjo ficar ali debaixo daquele carvalho, e ele vai buscar um banquete para ele. E quando ele traz esse banquete de volta, o anjo manda ele colocar sobre a pedra, né? E logo o fogo consome tudo aquilo. E Gideão fica pasmado ao ver aquilo, porque o Senhor estava confirmando a ele, estava chamando ele, estava confirmando. Porém, ele ainda estava incrédulo quanto àquilo.
e a ficha dele começou a cair, mas ele estava com medo. Porém, o Senhor começa a acalmar ele. E então, Juízes, eu estou querendo falar Josué. Então, Gideão encontra a paz no Senhor. No versículo mais adiante, a gente vai lendo a história. No versículo 22, depois que todo aquele fogo consumiu, aquele banquete que ele levou para o Senhor, Gideão viu que era o anjo do Senhor. E ele disse: Ah, Senhor Jeová, eu vi o anjo face a face, agora eu vou morrer. Ele teve medo naquele momento. Porém, o anjo do Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Está no versículo 23. Não morrerás. Naquele momento, Gideão ele tem uma reconciliação com o Senhor. Depois disso, fala no versículo 24 que ele edifica um altar ao Senhor. Eu acredito que naquele momento, depois que caiu a ficha dele, ele se reconcilia com o Senhor. E ali ele levanta o altar e ali ele passa a adorar o Senhor novamente. Algo nele mudou naquele encontro que ele teve com o anjo do Senhor. No versículo 24 fala que ele levantou o altar, então ele chamou esse altar de O Senhor é Paz. Então, quando ele teve esse encontro, todo aquele medo que ele estava sentindo se transformou em paz dentro dele. Então, assim, quando nós temos um encontro com o Senhor, é diferente o que nós sentimos, nossos medos, nossas aflições, todo o sentimento de inferioridade, tudo aquilo que tenta nos diminuir. O Senhor coloca a paz dentro do nosso coração. Quando nós estamos nos caminhos do Senhor, andando, buscando a Ele, adorando, levantando um altar para o Senhor, Ele se enche o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito de paz. Amém? Em 1 João 4,18, ele fala: No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Então, a própria palavra do Senhor, ele fala quando nós não temos medo. Quando o Senhor entra no nosso coração, o medo sai, todo o medo de acontecer alguma coisa com a nossa família, o medo de acontecer algo com os nossos pais, ou com o filho, ou com o esposo. O Senhor coloca a paz no nosso coração. Amém? Então, no mesmo dia que o Senhor deu ainda uma ordem direta a Gideão, né? Creio que ele terminou ali durante aquele expediente de trabalho que ele estava fazendo. eh, Aquele trabalho que ele estava fazendo, a Bíblia fala que era num lugar escondido, era, por exemplo, numa caverna, né? Fala que é em fortalezas. Ele estava trabalhando num local inadequado para malhar o trigo, porque eles estavam com medo dos midianitas, aqueles outros povos, vir roubar e destruir todas aquelas colheitas deles. E já era desses 7 anos, tudo aquilo estava acontecendo. Por isso que ele indagou tanto ao Senhor. No que ele estava trabalhando naquele lugar, que era impróprio para o trigo, era o lugar dele pisar uvas, ele encheu-se de medo. Amém, glória a Deus. Naquele dia que o Senhor deu a mesma ordem direta a ele, ele terminou o trabalho dele, eu creio eu, e ele foi para casa. E o Senhor o acompanhou e deu essa ordem direta para ele, que está em Juízes 6, no 25 ao 26, que fala que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. No 26, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Esse altar é o que eles tinham levantado para outros deuses. E
e ele fala desse bosque, desse poste de Aserá, era uma deusa cananeia, a deusa da fertilização que eles chamavam, que eles adoravam ali, junto com Baal. Logo, Gideão edifica ao Senhor teu Deus um altar e faz tudo isso que o Senhor ordenou a ele. No versículo 27, Gideão pegou 10 homens e foi fazer esse altar. Esperou todos dormirem, foi levantar esse altar ao Senhor, fazer o que o Senhor tinha ordenado. E então, quando todas as outras pessoas daquele lugar deles perceberam o que tinha acontecido, eles foram procurar quem era. Então, quando descobriram que era Gideão, que tinha feito toda aquela destruição do altar dos deuses deles, de Baal, ele quis matar Gideão. Porém, o pai de Gideão não deixou que aquilo acontecesse. Ele falou que se o Deus de Baal fosse Deus mesmo, que ele que se resolvesse com Gideão, né? Então, a partir de aí, Gideão começou a entender o que o Senhor estava fazendo, usando ele naquele lugar. No versículo 34, diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, dando a ele autoridade, ousadia e estratégia. Ao que parece, ele estava pronto nessa hora, mas daí ele pede confirmação novamente. Aliás, por mais 2 vezes acerca do orvalho no velo. E o Senhor confirma novamente a ele, porque ele pediu porque ele estava pedindo tanta confirmação, porque ele estava inseguro, ele estava ainda com medo, apesar que o Senhor já tinha enchido ele de coragem, né, para fazer aquilo que ele fez de derrubar o altar de Baal juntamente com aqueles outros homens. Ele ainda estava com medo, ele ainda estava inseguro, porque se o Senhor já tinha falado e já tinha confirmado na primeira vez, por que ele iria pedir mais confirmação, né? Porque aquilo não era por Deus, porque o que Deus iria fazer com ele é porque o que ele estava se sentindo, como ele estava sentindo naquele momento, com toda a sua insegurança e o seu medo. No mais, na história, Deus deu estratégia a ele, né? E eles ainda venceram, sim, todo aquele povo por meio de estratégias do Senhor. Todo aquele povo fugiu por uma estratégia que o Senhor deu para eles, como muitos já devem conhecer a história, que fala dos 32.000, que diminuiu para 22, que o Senhor fez uma seleção naqueles homens, juntamente com Gideão, que ia ser o exército dele, diminuiu para 300, né? E fala que os midianitas eram aproximadamente 120.000. E como seria que ele iria lutar? Como aos nossos olhos humanos, 300 pessoas lutariam com 120.000, né? Apenas o Senhor faria isso acontecer. Por meio de estratégia, foi assim que o Senhor fez ele vencer a primeira batalha ali. Porque impossível aos nossos olhos, de 300 para 120.000, daria 400 homens para lutar com um rapaz de Gideão, um do exército de Gideão para lutar com 400 do outro. Então, essa probabilidade é menos de 1%, é 0,25%. Eu fui nos números, porque eu sou um pouco para os números também, e eu fiquei impactada, né, com como que eu já ouvi muito falar dos 300. E quando eu fui colocar a probabilidade de como seria, porque o Senhor conhecia o coração deles, porque o Senhor sabia que o coração deles poderia querer se vangloriar com aquilo se fosse pela força do braço deles. Por isso o Senhor fez aquilo acontecer de forma estratégica pelo o Senhor. Amém. Então, todos esses líderes que o Senhor levanta em Juízes, eles têm características muito comuns, também incomuns. E uma característica principal é porque eles tinham um chamado divino.
O Senhor escolhia eles, né, para libertar Israel, para tomar a frente daquele povo sobre tudo aquilo que eles estavam passando. E também outra característica, porque eles eram capacitados pelo Espírito. Eles eram levantados pontualmente para as missões específicas, para liderar aquele povo, e o Espírito do Senhor vinha sobre eles, para eles vencerem. Outra característica muito importante, eles tinham uma liderança de libertação. A função deles era agir como libertador no meio daquele povo e como missão salvar aquele povo e derrotar os opressores. Aquilo não era para ele reinar, para ele se engrandecer, era para ele ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, porque aqueles homens não eram perfeitos. Outra característica importante, eles eram imperfeitos. Todos os juízes que o Senhor levantou para agir nessa missão de libertar os israelitas novamente daquela opressão dos midianitas, eles eram imperfeitos, porque Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos, amém? Independente de origem, de personalidade, de raça, de papéis na sociedade ou de qualidades espirituais. O Senhor escolhe quem Ele quer. As pessoas eram distintas e ainda são as pessoas que o Senhor escolhe hoje. Mas o nosso Deus permanece o mesmo hoje para sempre. Amém? Glória a Deus. Em Romanos 9:18, Paulo diz: Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. É o Senhor, Ele que faz isso. Amém? Em Jó 23:13, Jó diz: Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Glória a Deus. Então, o Senhor usa pessoas improváveis aos seus próprios olhos. Gedeão estava sendo improvável aos próprios olhos dele, porque ele não sentia segurança que era ele. Por isso, ele pediu tanta confirmação ao Senhor. Às vezes, a gente quer ser usada por Deus, mas a gente fica pedindo tanta confirmação, o Senhor já deu sinal, o Senhor já confirmou, e a gente, por medo ou por insegurança, a gente ainda continua pedindo confirmação ao Senhor, amém? Então, quando nos encontramos na história de Gideão, nos encontramos em vencer o medo e a visão limitada. Ele estava escondido no lugar para malhar o trigo, com medo dos opressores midianitas. Ele estava num local impróprio para fazer aquilo. A dificuldade iria ser triplicada ao serviço que ele estava fazendo. Creio eu que ele estava fazendo aquilo escondido, porque ele queria salvar algo ali daquele alimento para a família dele. Ele estava preocupado com o alimento da sua família. Assim como creio que outros também ali deveriam estar naquele lugar fazendo isso. Então ele escolheu esse lugar bem escondido para ver se conseguia salvar alguma coisa. Já estava no tempo das colheitas e os opressores estavam próximos a chegar para fazer toda aquela destruição. Os outros povos nem precisavam daquela comida, mas eles iam só para fazer a destruição, como gafanhotos, assim como a Bíblia fala, eles iam como gafanhotos para destruir tudo aquilo que eles tinham ali plantado, e sempre se repetiu por esses 7 anos, que estava se repetindo já antes de Gideão se levantar. Mas, além disso, Gideão, ele estava com aquele espírito de inferioridade, de insegurança, e por muitas vezes nós estamos escondidos, paralisados pelo medo, procrastinando em algumas decisões, em fazer algo na nossa vida, e inseguros, e diante dos desafios também financeiros, a gente, eu não posso, a gente começa com os opressores financeiros, os emocionais, os opressores de saúde, os opressores profissionais na nossa vida, e a gente começa a tentar deixar o medo proteger a gente. Mas o que protege a nossa colheita, o que protege a nossa vida é o Senhor, amém? É encontrar nele a paz, a segurança e
obedecer a Ele, é isso que protege a nossa colheita, amém? A mensagem de Deus, onde Ele fala: o Senhor é contigo, homem valente, é um lembrete que a sua capacidade não é definida pelo medo ou pelas circunstâncias atuais, mas pelo potencial que Deus vê em você. Amém? Você pode repetir comigo essa frase? Minha capacidade não é definida pelo medo ou pelas circunstâncias atuais, mas pelo potencial que Deus vê em mim. Amém. Glória a Deus. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, a fortaleza é aquilo que o Espírito Santo nos dá para a gente enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia, daquilo que passamos. E o amor, o Espírito nos ensina a amar uns aos outros e agir com compaixão, com misericórdia ao próximo. E a moderação fala do domínio próprio ou do bom senso. O Espírito concede o equilíbrio e a sabedoria para a gente não agir no desespero, mas para a gente agir com discernimento. Amém? Segundo, a história de Gideão nos traz a identificar e destruir os ídolos. A primeira missão de Gideão foi destruir o altar de Baal e o poste da deusa Será, que estavam no terreno do seu próprio pai. Então, isso deve ter lhe causado mais medo ainda, o seu pai fazer alguma coisa e aqueles povos ali que estavam adorando a Baal fazer alguma coisa com ele também. E antes de lutar grandes batalhas externas contra as adversidades, nós devemos fazer uma reforma interna em nós. Como? Assim, os ídolos modernos de hoje em dia são as redes sociais, são aquilo que compete com nossos valores ou com a nossa fé mesmo. Os vícios, os maus hábitos, a busca por validação social nas redes sociais que consomem o tempo da gente e principalmente a autoestima em muitos casos, sim. Porque a gente começa a comparação, a se comparar, ou leva também ao consumismo, de tanta gente ver tanta informação, tanta coisa, a gente começa a comprar aquilo que nem precisa, começa a comprar coisas por influências de outras pessoas, ou aquele que a pessoa que não pode, que quer ser um consumismo, quer ser um consumista, mas não tem dinheiro para aquilo. Aquilo começa a abater sua autoestima também. Aquilo começa a virar uma guerra dentro da pessoa. Aquilo consome as energias de uma pessoa que está diante daquela tela. Então, nos vícios, nos maus hábitos que dominam a nossa vida, pode ser na compulsão alimentar ou em diversos vícios como as compras, sim, como eu falei, no pensamento negativo constante e ser excessivamente autocrítico também, no sedentarismo. Então, isso são ídolos que a gente vai levantando para a nossa vida, às vezes sem nem perceber, mas a gente está mais preocupada com aquilo do que a gente está levantando o altar para o Senhor. Então, isso interfere, sim, na nossa vida com Deus. Muitos desses hábitos e vícios, eles são ligados à busca por prazer momentâneos. E isso leva a pessoa a querer levar um alívio de estresse e de ansiedade, mas aquilo faz aumentar, em vez de diminuir aquilo que a pessoa está sentindo. O Senhor me trouxe à memória quando eu estava estudando essa palavra, quando eu fui fazer minha prova da CNH na autoescola. E a prova pegou bem no dia do meu aniversário e eu fiquei, meu Deus, que eu passe, Senhor, me dê de presente, Jesus, eu quero passar. Mas aí naquele dia eu ainda estava insegura e eu não passei naquele dia. E eu fui para casa chorando, eu vim na van do Buriti para cá morrendo de chorar, escondendo meu rosto para as pessoas não me verem.
e eu não queria falar com ninguém. E eu não estava pronta naquele dia. Mas é algo que a gente quer tanto, né? A gente ora e eu tinha treinado tanto para aquilo acontecer, mas as inseguranças dentro da gente, ela reflete naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente pretende fazer. Pode ser uma prova, né? Pode ser um outro tipo de no estudo ou na faculdade. E naquele dia eu pedi tanto para o Senhor, mas eu não alcancei aquilo. Eu errei, acho que eu errei todos os pontos lá, os que tinha para errar, acho que eu errei, de tão nervosa que eu estava naquele dia. Né. Eu sabia o que tinha que fazer, mas a minha mente parece que estava no mundo da lua, né, de tão nervosa por ter aquelas pessoas me inspecionando, por ter aquelas pessoas ali me avaliando naquele dia. E aí eu treinei mais e marquei para a segunda vez. Eu disse: "Eita, meu Deus, agora eu tenho que passar, porque é caro, né, a gente tem que pagar para repetir". E aí eu fui a segunda vez, treinei, estava mais segura, porém eu andei acho que 200 metros e o carro apagou e ela já não valia mais. Eu não vi uma mulher que estava vindo próximo de moto, aí já não valeu naquele dia. E eu vim para casa arrasada que aquilo tinha acontecido, né, porque eu estava confiando naquilo que eu sabia, naquilo que eu tinha treinado, né, mesmo entregando ao Senhor, mas eu ainda tinha insegurança dentro de mim, eu ainda estava com medo ainda daquilo acontecer, eu só pensava que isso eu vou conseguir, mas dentro de mim algo falava que eu ainda estava com medo, ainda tinha medo de errar, ainda tinha medo de não conseguir. Porque e também houve ainda um episódio que alguém muito próximo de mim, da minha família falou: Val, será que não tem que molhar a mão deles lá para tu passar?". Aí eu falei: "Não, mas não precisa disso, não precisa disso. Eu vou passar sim, eu treinei, eu vou passar". E parece que aquilo impregnou dentro de mim, parece que aquilo me sugou as minhas energias me sugou a minha fé de que eu ia conseguir. E pela segunda vez eu reprovei. E eu fui para casa, abalada, já nem chorei tanto. Parece que já estava criando mais uma casca grossa ali. E quando eu cheguei, aí eu falei pro Thales: "Ei, Thales, agora eu vou ter que fazer novamente. E se eu não passar, não tem mais dinheiro para me fazer?". "Não, esse é o último dinheiro que eu tenho". Ele disse: "Não, tu vai passar". E eu treinei mais um pouco ainda, no mesmo dia de fazer a prova, eu treinei novamente para me sentir mais segura. O professor falou: "Não, tu faz no dia mesmo de fazer, para tu se sentir mais segura, vai estar ali mais, talvez mais fresco na tua memória", mas nem era a minha memória, era mesmo no emocional, né, que eu ficava um pouco abalada. E quando chegou esse dia, eu estava me sentindo diferente. Eu já tinha entregado tanto para o Senhor, orado. Eu já estava diferente, espiritualmente eu estava diferente naquele dia. E eu falei: "Sim, eu quero, eu posso, eu consigo. O Senhor está comigo". E eu ficava declarando aquilo dentro de mim, aquelas pessoas. E porque quando a gente está lá, a gente vê tantas pessoas vindo, passei, passei, se alegrando, né? E a gente, eita, e será que isso vai acontecer comigo agora? É hoje? E outras pessoas vinham tristes e não passavam. E eu disse: "É hoje, Senhor, em nome de Jesus". E eu começava a declarar que eu conseguia, que eu era forte, que eu conseguia passar porque eu tinha treinado e porque o Senhor estava comigo e que eu podia, que não eram palavras negativas naquele dia que ia me fazer eu perder de novo aquela oportunidade, né. E nesse dia, quando chegou a minha vez, o professor eu eu sempre fazia a baliza certa, fiz tudo certo, passei por onde tinha errado da outra vez, passei certo também. Eu estava totalmente focada naquilo que eu estava fazendo. O meu corpo estava ali, a minha visão estava ali, eu estava sentindo que eu estava ali naquele lugar.
E o rapaz que estava comigo, ele começou a conversar comigo, e eu disse, meu Deus, ele vai me desconcentrar agora. E eu não tirei o meu foco daquilo que eu estava fazendo, ouvia ele, mas não tirei o meu foco do que eu estava fazendo. Ele andou por ruas que eu nem tinha passado ainda quando eu estava treinando, ele passou por umas 3 ruas diferentes, e eu focada e fazendo. E aí, quando chegou, ele disse, e aí, o que é que você acha? Eu disse, você que tem que dizer. Ele disse, tá aprovada, e glória a Deus, sem nenhuma perda de nenhum ponto, eu, glória a Deus, eu fui para casa tão feliz naquele dia, parece que tinha sido a primeira vez que eu tinha feito aquela prova, sendo que já era a terceira vez, mas a gente sabe que não é no nosso tempo, tudo é no tempo do Senhor, né? E o tempo do Senhor é perfeito e nos traz paz, quando é o tempo do Senhor, Ele coloca a paz no nosso coração, e naquele dia o meu coração estava em paz, quanto ao nervosismo, quanto à insegurança, quanto ao medo. Amém? Glória a Deus. Terceiro, a história de Gideão, ele fala sobre a dúvida e a confirmação. E Gideão duvidou do chamado de Deus a princípio, pedindo sinal por uma, por duas, por 3 vezes, para confirmar realmente se era Deus naquela missão que ele iria fazer. Porque nem ele estava se acreditando em si mesmo, se aquilo. Porque ele estava olhando com os olhos naturais, com os olhos humanos dele. Então, todos nós enfrentamos momentos de dúvida profunda, né? Será se Deus está comigo nisso? Por que eu estou passando por isso? Será se Deus está realmente comigo? E Deus mostra em sua graça que é paciente e oferece a certeza. Assim como ele mostrou a certeza, mesmo quando Gideão pediu a segunda, a terceira vez acerca do velo e do orvalho naquela lã. Então Deus deu a certeza a ele de que ele estava com ele. Então o Senhor, ele capacita para a missão que parece impossível, mesmo quando nós nos sentimos o menor dos menores, amém? O primeiro enfrentamento que Gideão teve com os midianitas não lhe dava nenhuma chance aos seus olhos, pois ele teria menos de 1% de chance de vencer, quando ele teve o primeiro enfrentamento dele com aqueles outros povos. Então, quando Jesus entra e senta no trono da nossa vida, nós não somos mais guiados pelo medo, nós somos guiados por Deus, nós somos guiados por Jesus. Amém? No Salmos 27:1, ele fala: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? O salmista Davi. E mesmo sendo usado por Deus naquele feito, Gideão, depois de tudo que foi passando, ele se tornou tropeço na casa dele, né? E adorando outros ídolos e levando o povo a adorar outros deuses, a sua imperfeição como um ser humano, né? Então ele foi inconstante. A inconstância dele, a inconstância daquele povo dos israelitas os levou a grande sofrimento, porque uma hora eles adoravam a Deus, depois eles se esqueciam, perdiam a intimidade e começavam a adorar os outros deuses dos outros povos. Eles eram influenciados por aquelas outras pessoas com facilidade. A instabilidade espiritual perdurou naquelas gerações e não foram consumidos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque a benignidade do Senhor, ela permanece no nosso meio até hoje, até os dias de hoje. A gente vê muitas pessoas instáveis espiritualmente, inconstante, não tem constância em vir à casa do Senhor, não tem constância em orar, não tem constância em fazer um jejum, não consegue fazer um jejum. Então, isso é a falta de levantar mais altares ao Senhor, de buscar o Senhor, de adorar, de conhecer a sua essência, a sua palavra, de estar ali lendo a Bíblia, de buscar a conhecer ao Senhor verdadeiramente, de ter uma intimidade, de conhecer tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Ele ainda faz no nosso meio, amém? A história é sobre o que o Senhor fez,
sobre quem ele era, e não sobre aquelas pessoas, sobre os líderes, nem sobre os israelitas, porque o Senhor ama sim o seu povo e o Senhor quer salvar a todos, mas tudo é sempre sobre Deus, sobre Jesus, tudo é sobre Ele, não é sobre nós. Nós somos servos dele. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, não adorar outros deuses, daquilo que nós queremos levantar e colocar mais importantes em nossa vida. O Senhor tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas é um dos mandamentos que o Senhor deixou para nós. Tudo que o Senhor permitia era para que houvesse crescimento espiritual e maturidade. A Bíblia fala aqui nesse texto que o Senhor provou aquele povo. Então, o Senhor deixou ver até onde eles iam, o que eles faziam. E o que eles fizeram foi abandonar a fé. O que eles fizeram foi deixar de seguir a Deus, deixar de adorar a Deus, deixar de obedecer os mandamentos, deixar de levantar altar ao Senhor. Facilmente eles começavam a pender para outros deuses. Então, tudo o que eles precisavam fazer era adorar o Senhor. E quando a gente está em constante adoração ao Senhor, quando a gente percebe uma maturidade vindo em nossa vida, a gente percebe a constância em nossa vida, a presença do Senhor, a paz do Senhor, ela se instala em nosso coração, na nossa casa, em nossa vida, em nosso ministério, amém? Em 2 Coríntios 1:21, Paulo diz: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Amém? O Senhor é Senhor sobre as nossas vidas. É Ele quem nos dá a paz, é Ele quem nos encoraja, é Ele quem nos dá a ousadia, a estratégia para vencer os nossos opressores, para vencer as dificuldades do dia. Então, sempre a gente vai ter dificuldades, sempre a gente vai ter aflições, assim como fala na Bíblia. Com aquele povo não era diferente, com nós também não vai ser diferente. Nós sempre teremos aflições, mas a nossa adoração, o nosso altar deve estar somente para o Senhor. Se você vê que algo está consumindo muito você, se algo está consumindo muito a sua autoestima, está consumindo muito o seu dia, seu tempo principalmente, então você deve identificar que aquilo é porque o Senhor não está sendo o teu Senhor. Amém? Tudo aquilo que toma o nosso tempo, tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas são altares que levantamos para outros deuses. Então, a gente tem que fazer uma análise, uma reforma interna e entender que o nosso Deus, que a gente deve adorar somente ao Senhor, somente a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, não permita que um ciclo de instabilidade, de inconstância se instale na sua vida. Amém? Diga para o Senhor que tire tudo aquilo que rouba o seu tempo, de tudo aquilo que rouba a sua paz, porque aquilo está e tem algo de errado. Algo de errado está acontecendo quando algo está tirando o nosso tempo, quando as redes sociais, o celular, ela está tirando o nosso tempo, começa a dar uma fadiga mental, começa a você se sentir mal no corpo, na mente, no coração. Aquilo é porque o seu altar não está sendo para o Senhor naquele momento. E quando nós adoramos ao Senhor, levantamos para Ele esse altar, essa adoração, o Senhor traz paz. O Senhor é paz na nossa vida, assim como Ele foi naquele momento na vida de Gideão, porque ele se lembrou do Senhor e levantou aquele altar ao Senhor, começou a adorar Ele e começou a servir a Deus novamente. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus em todas as circunstâncias. Em vez de reclamar, a gente deve adorar, a gente deve louvar ao Senhor, colocar um hino
engolir a seco aquilo que a gente está passando e adorar o Senhor, porque sem Ele em nossas vidas, a gente não chega a lugar nenhum. A murmuração tira aquilo que é do Senhor na nossa vida. A murmuração é um altar levantado para outros deuses, não é para o Senhor, amém? Você pode fechar os seus olhos, se conecte com o Senhor nesse momento, pede para Ele lhe mostrar aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que traz o medo na sua vida. Porque o Senhor, Ele tem a coragem que nós precisamos. Ele, o Espírito do Senhor, Ele pode vir sobre a nossa vida, assim como veio sobre a vida de Gideão, sobre cada líder que o Senhor levantou em Juízes. O Espírito do Senhor vem sobre a sua vida, amém? Está você se arrepender, buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, não se corromper com as coisas do mundo. E o Senhor, Ele traz a paz no seu coração. Senhor, nós fomos feitos para seguir Jesus e não para expulsar eles com as nossas atitudes, com as nossas murmurações, com a nossa desobediência. Tudo isso que fazemos que desagrada ao Senhor afasta Ele de nós. Ele deixa nós a sermos provados pelas dificuldades, porque a gente está em algo desobedecendo a Ele, a gente está em algo desagradando ao Senhor. Nós fomos feitos para ser exemplos, bons exemplos e não más influências às outras pessoas. E fomos feitos para lembrar a quem estiver em nossa volta que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O Senhor está com você, homem valente, mulher valente. Amém? Quando Jesus entra, o medo sai da nossa vida e a nossa verdadeira identidade começa a ser revelada. Nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos que o Senhor está conosco. Independente da gente pedir confirmação ou não, o Senhor está conosco. A Bíblia fala isso, que Ele está conosco, que as suas misericórdias duram para sempre e a benignidade do Senhor dura para sempre em nossas vidas. Exige de nós a coragem, a ousadia de obedecer a Deus. É somente isso que Ele quer. É a sua obediência, é a sua adoração. Não precisa você se preocupar com tantas outras coisas do mundo, com as coisas físicas, com as coisas materiais. O Senhor só quer que você o adore. E as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Amém? Deus, nós colocamos, Senhor, o nosso coração, meu Deus, diante de Ti. Deus, o coração da Tua igreja, meu Deus. Que ela venha nos entender que o Senhor, meu Deus, lança fora todo o medo da nossa vida. Que o Senhor, meu Deus, traz a segurança que precisamos, meu Deus, para seguir, para servir ao Senhor verdadeiramente. Nós colocamos, meu Deus, a nossa família, Deus, tudo aquilo que nós temos, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai, trazendo a paz nos nossos lares, trazendo a paz no nosso coração, trazendo a paz, meu Deus, nos trabalhos das pessoas, em nome de Jesus. Que sejamos canal, meu Deus, de bênção por onde passar. Que a paz do Senhor, meu Deus, seja vista pelos outros em nossas vidas, que venha refletir, Senhor, a Tua luz sobre nós, que sejamos sal, meu Deus, por onde passar. Que o Senhor, meu Deus, esteja nos levantando como gideões, nos levantando com coragem, nos levantando como homens e mulheres de fé e obedientes, meu Deus, a Ti, e que levamos os altares somente ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Mas uma das formas que ele tenta fugir, querido, é porque ele já tinha ouvido de tantos homens. Ele já tinha ouvido de tantas pessoas falar que o Senhor já tinha livrado. Deus já tinha feito grandes coisas, grandes milagres, grandes maravilhas. Mas ele não via esse agir do Senhor no seu tempo ali. E parece que, para aqueles que o acompanhavam, para aqueles que estavam junto deles, normalmente se usa um termômetro dentro de si. Quem pode e quem não pode ser o rei. Quem pode ou quem não pode ser usado por Deus. Parece que ainda essa mesma coisa, ela ainda agita dentro de nós, dentro do nosso seio, dentro do nosso coração. Parece que ao vir, os nossos olhos ver outra pessoa no altar do Senhor a ministrar a palavra, anunciar os nossos bispos, anunciar a nossa liderança, parece que esse termômetro novamente acende dentro de nós. Mas aí é onde o Senhor nos pega e ele nos confunde. Assim como o Senhor confundiu os midianitas com Gideão, no tempo de Gideão, o Senhor ainda confunde várias e várias pessoas. Léo, por que o Senhor está falando isso? Porque para nós, há dentro de nós esse termômetro. Meu Deus, como isso ainda pode acontecer dentro de mim? Como isso ainda pode acontecer dentro das pessoas? Porque o Senhor ali estava quebrando aquele povo, o Senhor estava quebrando naquele lugar paradigmas do coração daquele povo. Quem pode e quem não pode reinar. Por acaso não é o próprio Deus que levanta? Por acaso não é o Senhor que pega e levanta quem Ele quer? Por acaso não é o Senhor quem usa quem Ele quer? Acaso não é o Senhor quem unge quem Ele quer? Eu me lembro de uma palavra que o Vana ministrou ainda no templo, quando nós congregávamos lá embaixo. Nós temos por obrigação de dar respaldo pela vida do nosso irmão. Por mais que pequena que seja a unção que está sobre a vida dela, nós temos por obrigação de respeitar a unção que está na vida do nosso irmão. Eu e você temos obrigação, querido, de respeitar a unção que está na vida do nosso irmão. Porque Gideão para eles não era nada, mas o Senhor pegou em um lagar. Ele só estava malhando os trigo, o Senhor não. Eu vou te pegar, eu vou te levantar. Dentre os pobres, é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Deus hoje pegou uma mulher, colocou nesse altar para administrar o meu e o seu coração. Porventura, amanhã não pode ser você. Porventura, amanhã não pode ser você que o Senhor levante com unção, com autoridade. Acaso não é o Senhor que pega do monturo desvalido e do pão necessitado para sentar entre a sua casa, entre os seus príncipes? Pois é o Senhor quem faz em nós. É o Senhor que nos pega. É o Senhor que nos levanta. É o Senhor que trata o nosso coração. Nós vimos aqui alguém trazer com graça, com sabedoria, o Senhor destinando, o Senhor trazendo, o Senhor conduzindo, o Senhor fazendo novamente. Amanhã pode ser vocês. Amanhã pode ser você. Porque quando eles viram os Gideão sendo levantados, muitos da sua casa não acreditavam, assim como a gente também, em alguns momentos não acredita. Será possível que é o Senhor? Será possível que não é o homem que está levantando? Será que não é o homem que está colocando ali? Agora, por que eu não peço para o Senhor visitar o meu coração, Senhor? Será se isso não é de mim? Será se isso não é a minha alma? Porque muitos queridos que estavam ali não acreditaram. Gideão está sendo levantado. Nós estamos sofrendo novamente. Os midianitas estão vindo aí novamente para poder saquear. Os midianitas estão vindo aí novamente para poder tirar o nosso sustento. E os que estavam ali olhavam, não é possível que o Senhor levantou esse homem. Não é possível que o Senhor levantou esse menino. Não é possível. Mas quem ouviu a voz de Deus foi Gideão. Quem atentou à voz do Senhor foi Gideão. Então, amado, se você ainda está com os seus ouvidos, ainda consegue ouvir a voz de Deus, você sabe do propósito que você tem que cumprir nessa terra.
Todos nós sabemos daquilo que nós temos que cumprir. E o Senhor já disse a cada um de nós aquilo que nós iremos cumprir. Cada um de nós já tem destilhado na sua jornada e na sua caminhada tudo aquilo que vai cumprir. Então não é o homem, não é o poder oculto, não são os principados e não são as potestades, assim como foi falado aqui ontem na rede de jovens. Nada poderá nos afastar do amor de Deus. Nada. Nem o medo, nem a profundidade, ou seja, nada. É nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer nos usar. E nós temos por obrigação de respeitar a unção que está na vida do nosso irmão. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quero louvar o Senhor, minha irmã, pela sua vida, pelo seu coração. Se o bispo tivesse aqui, ele falaria, acredito que mais e mais coisas, mas nós louvamos ao Senhor pela sua vida, pelo seu coração, pela sua disponibilidade, porque não é fácil estar aqui, mas é prazeroso. E o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, lhe dê graça e sabedoria. Amém? Vamos para casa? Estenda suas mãos, pastor Dani, abençoa o povo. Shalom, queridos. Faça assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Um cheiro no coração. Queridos, nós vamos só cantar parabéns aqui.